Salve, meus irmãos! Hoje eu, Alexandre Frois, no meu canal, vim falar sobre a glândula pineal e o coração. Por que o coração? O coração é tão importante quanto a glândula pineal. E vocês, meus irmãos, não se atentaram nisto. A ciência, ela fala que o coração se forma após a fecundação, 21 dias após a fecundação. E é o primeiro órgão que é o maestro, que é a consciência do ser, que faz a formatação de quê? Dos outros órgãos. O professor Sérgio Felipe, ele vem e fala isso, que é um grande neurologista, que é especialista em glândula pineal. Então, meus amigos, o coração, por ser um maestro, ele tem uma grande importância para nós, estudantes da obra Universo em Desencanto. O racional superior fala sobre o coração e o sangue, e ele nos prova com suas palavras no amarelinho, na página 134, dizendo o seguinte, abre aspas, na força elétrica está a alma da vida. Esta que é a verdadeira alma da vida. Tanto assim que todos os corpos são compostos de um motor orgânico, onde o coração é o dínamo, tocado pela força do combustível que é o estômago, um depósito de alimentos para que o motor trabalhe. Esse alimento vai abastecendo todo o mecanismo orgânico para a estabilidade da energia elétrica e magnética, sendo as veias os fios do motor, o sangue uma das molas reais para a estabilidade real do funcionamento do dínamo que é o coração. E é no sangue que está a parte elétrica e magnética, a alma da vida. E quem produz o sangue, meus irmãos? Quem produz o sangue é a medula óssea. E será que o racional superior fala sobre os ossos? Fala sim. O racional superior fala sobre os ossos que produz o sangue. Ele fala o seguinte, no segundo da réplica, na página 88 a 91. Descreve, em primeiro lugar, foram feitos vírus dos ossos. Em segundo lugar, a montagem da caixa humana, sendo os vírus feitos pela razão racional. Então, isso me reporta ao processo genético molecular de difícil compreensão. Meus irmãos, o racional superior fala sobre o sangue. O sangue é elétrico e magnético. E quem nos dá o pensamento? Da onde sai esse pensamento? Vamos ouvir o que a ciência fala. Por onde vai o pensamento? Chega em primeiro lugar, para depois atingir aqui nosso cérebro. Vamos ouvir o Dr. Sérgio Felipe. Vem comigo. O pensamento chega pelo vaso sanguíneo. O pensamento não surge do neurônio. O que acontece? Você vai fazer uma ressonância nuclear magnética funcional. O que você tem que fazer? Injetar contraste. Sim. Aí, como é que você sabe que aquela área cerebral está funcionando? Que é a área da memória e tal? Porque a circulação sanguínea abriu e o neurônio começa a funcionar. Então começa primeiro. Porque a consciência, ela surge primeiro no coração, porque é o primeiro órgão a se formar, 21 dias depois da fecundação, 3 semanas. Depois forma o sistema nervoso. E o coração se forma na posição mais cefálica. Por que chama coroa? Coroa é coração. Sim. É que está na parte superior. Coroa. Chakra coronário é coração. Porque o coração vem aqui depois, ele desce. Então, e a gente se percebe no coração. Grita no espelho, olhando nos seus olhos. Eu. Você se acha no coração. Você não se acha na cabeça.
E vocês estão cuidando dos vossos corações? E como surgiu o pensamento? O senhor Manuel Jacinto Coelho explica no 118 do Histórico, na página 35, abre aspas, por o pensamento ser de origem do chão, primeiro foi feito o chão e a água. Depois, a água e o chão fizeram o pensamento e a imaginação. Mestre, o que o senhor tem a nos dizer? Muita coisa. A fase do pensamento terminou em 1935. Tudo porque a natureza mudou de fase. E para que a humanidade passe a se conhecer, tem que estudar a cultura racional. Para poder voltar ao seu estado natural, que é de energia eterna, com o seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. E para acabar com essa violência, com esse terrorismo que já chegou até aqui no Brasil, todos têm que desenvolver o seu raciocínio, e por isso está aí a energia racional tratando de desenvolver o raciocínio de toda a humanidade. Então acabará os males da humanidade. Para terminar os males da humanidade, a pessoa tem que raciocinar, porque o raciocínio une e o pensamento divide. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E no raciocínio está a concórdia, todos estão concordando com todos. Então vamos caminhar para a concórdia. É verdade, seu Manuel. Como o senhor diz no 64 do Histórico, na página 54. O pensamento tanto não é seu, que a dona do pensamento lhe transmite um pensamento. Depois de lhe transmitir, o que é que acontece? Esquece. E por isso, o 560 do Histórico diz, na página 11, o magnético é quem comanda o pensamento. O hospício está cheio de loucos. Cuide, meus irmãos, cuide bem dos vossos corações. É o que eu afirmo para vocês. Porque o racional superior, no 651 do Histórico, na página 9, o que ele fala? Se o pensador tivesse que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. É verdade, meus irmãos. Que brilhantismo a obra de cultura racional. Ela nos informa, lembra que eu falei? Está lá escrito na obra. Os primeiros vírus formados no nosso corpo é os vírus dos ossos. Vocês vão prestar bem atenção no que eu quero dizer, porque a próxima informação do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, a qual eu vou passar para vocês, ele vai falar algo que vocês vão falar assim: meu Deus, só o racional superior para nos dar essa informação. Olha a diferença. Pensamento, olha quem é dono do pensamento. E olha quem é o dono do raciocínio. Por isso que o Pai fala, temos que raciocinar para acertar. Vem comigo que eu vou passar essa mensagem para vocês, passo a passo, para vocês entenderem. Logo em seguida entrarei na glândula pineal.
Salve, meus irmãos, e vem comigo. A natureza e o cosmos. E com a sua verdade, né? Exatamente. Você vai contribuir com a sua verdade na integração com esse todo. Mas aí que eu te pergunto, por que tem na glândula pineal que nos faz se conectar com esse além, com essa coisa espiritual, com esse tudo? Como é que ela promove essa conexão? Pois é, essa é uma coisa que precisa ser pesquisada, né? A gente precisa entender um pouquinho como é que é a relação do nosso corpo com a natureza, né? Você veja, quase 70% do corpo é água. Depois, outra parte, talvez 20%, chutando, é areia. Areia? Areia é o osso. O osso. Sim. Não é? Porque nós viemos do mar, a gente chora o mar, né? As lágrimas são salgadas. Igual o mar. Caramba. E também o líquido amniótico, quando você nasce, você fica mergulhado num líquido que é salgado. Também a água do mar. A gente traz a água e a areia do mar no nosso corpo, não é? Do mesmo jeito que a lua influencia as marés, influencia também as nossas marés. Entende? É o mesmo princípio. Que lindo, hein? A natureza é linda, né? E então... Depois quase 70% é água, depois é areia, depois areia, é bactérias, né? Essa areia, ela é muito sensível à força geogravitacional. É muito sensível. Então, quando essa areia vai formar os ossos, a força gravitacional da massa planetária puxa para baixo, né? Então, e a musculatura, que é uma representação da força de vida, puxa para cima. Tanto que a musculatura que te levanta é antigravitacional, não é? Então você tem um alongamento da formação dos ossos. Tá. Por conta dos músculos. Porque os músculos puxam para cima e a terra puxa para baixo. E o carbonato de cálcio do osso, ele tem uma forte reação com a força gravitacional. Tá. Uma forte sensibilidade à força gravitacional por um efeito chamado efeito piezoelétrico. Se um astronauta vai para a Lua, não tendo a força gravitacional, ele começa a perder a massa óssea. Sim, já ouvi falar isso. Então, o que acontece? Os nossos ossos, eles são a sensibilidade do nosso corpo ao campo geogravitacional, não é? A glândula pineal também vai ter areia, que vai formar os chamados cristais de apatita, que são o mesmo material dos ossos. Só que o cérebro e a pineal estão mergulhados no líquido cefalorraquidiano. E por o fato de estarem mergulhados no líquido, há uma grande diminuição do empuxo gravitacional. Não sofre, é como você na piscina, você não sofre o efeito gravitacional. O empuxo, né? Porque você não tem aquele empuxo gravitacional, porque o líquido, ele anula esse empuxo gravitacional. Certo. Como você na piscina, você boia ali, não é? Então, o que acontece? Essa areia da pineal, esses cristais da pineal, eles não vão se alongar. Eles vão manter a forma esférica. Entendi. Entendeu? E eles vão se conectar não com o campo geogravitacional, mas com os campos astrofísicos. O que está no espaço? No espaço. Olha só. Então a pineal, por exemplo, rastreia o movimento da Lua. Rastreia o movimento do Sol. Então a gente tem um sono ligado ao Sol. Porque a pineal tem esse papel. Ela é o relógio. Por que ela é o relógio do cérebro? Porque ela rastreia essas estruturas astrofísicas. Por isso que ela sabe que quando está de dia tem que ficar desperto. Exato. Está de noite é o momento ela de aciona relaxar. o cérebro, tanto que para você ficar desperto, na região aqui atrás do bulbo, mais particularmente acima do bulbo, no mesencéfalo, toda a região até chegando próximo da pineal, chamada substância nigra, e o sistema reticular ativador ascendente são as células neurológicas que mantêm você alerta. É o chamado sistema reticular ativador ascendente.
Esses neurônios, eles têm melanina. Por quê? Porque a pineal vai agir sobre esses neurônios através da produção do hormônio melatonina, regulando os melanoneurônios. Mesmo que a gente não estiver exposto à luz solar, ela consegue perceber quando está dia e noite? Ela consegue, porque a pineal, aí nós vamos chegar no óquio. A pineal, ela é interligada com os olhos. Por isso que é o terceiro olho. Exatamente, porque ela é formada na mesma região. Muita gente tem até cisto de pineal, que era um olho frustro que ia se formar. Entendeu? Um erro embrionário. Onde ela está localizada olhando o rosto? Ela realmente está no meio, igual as pessoas falam? Entre os olhos, na indo pro meio do sobrancelha cérebro. aqui? Tá. Indo pro meio do cérebro, como se fosse possível furar com o seu dedo, chegando no meio do cérebro. Exatamente ao centro de massa do cérebro. Bem no meio. Meus caros e nobres estudantes da obra Universo em Desencanto, vocês são conscientes de quê? De que o racional fala em sua nota, conhece o tabernáculo de fio a pavio. O professor Sérgio Felipe disse o quê? Que tem que ser estudado, mas o racional superior já diz em sua nota o quê? Abre aspas. Por o ser humano ser um centro astrológico, é que, com o tempo, tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional, e nela o porta-voz da verdade das verdades, por a natureza dos viventes ser adequada à natureza que os fez, pois são formados por esta natureza e por isso dependem dela para viver, sendo então formados por 7 partículas e dependerem delas. O Dr. Sérgio Felipe, ele falou o seguinte: 70% do corpo é água, quase 20% é areia. Ele fala que viemos do mar e choramos a água do mar. O líquido amniótico é salgado. E o resto do nosso corpo são as bactérias. A glândula pineal tem areia, que são os cristais de apatita, que são os mesmos materiais dos ossos. Meus nobres irmãos da obra Universo em Desencanto, eu vou voltar à lição do segundo da réplica ainda, mas eu quero, neste momento, falar sobre a advertência. O que a advertência fala? Ela fala o seguinte, abre aspas: a vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusão com a vida. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada, e os seres orgânicos imperam no digladiamento, na digladiação da vida. Eu quero que vocês analisem a profundidade do que ele fala na advertência. É claro que eu não li tudo, mas eu vou agora fazer a correlação a qual eu disse sobre os ossos. O segundo da réplica, na página 88 a 91, cita: em primeiro lugar, foram feitos os vírus dos ossos. Em segundo lugar, a montagem da caixa humana, sendo os vírus feitos pela razão racional. E qual foi a razão racional? A razão racional, meus irmãos, não podemos de forma nenhuma esquecer que o processo genético molecular, que é de difícil compreensão,
por se tratar de uma engenharia cósmica acionada por fluidos que desde o primitivo corpo até hoje, que vem se transformando, foi necessário para a formação da máquina do raciocínio, que se encontra na glândula pineal. Esse corpo de energia que se encontra na glândula pineal. Então podemos observar que na glândula pineal, que tem o mesmo material dos ossos, que são os cristais de apatita, que o professor Sérgio Felipe nos esclareceu, que é o mesmo material da glândula pineal, que são os ossos, que nele contém o cálcio. Na realidade, podemos observar que o segundo da réplica, ele fala que os primeiros vírus foram os vírus dos ossos. Então o racional superior, mais uma vez, ele prova e comprova para todos nós. Seu Manuel, o 95 do histórico, na página 5, o senhor diz: o raciocínio foi a primeira parte gerada na formação do corpo, a energia que extinguiu em cima da terra e da água, gerou e formou o raciocínio. É verdade, meus irmãos, aprendemos que o sangue, ele é muito importante, mas muito importante, não é pouco importante não, tão importante quanto o coração. Os vírus, primeiros vírus que são formados é o vírus dos ossos. E aonde é feito o sangue? Na medula óssea. Para. Raciocina comigo. E quem é a alma da vida? Você já falou com o seu coração hoje? Muito obrigado a esse dínamo que eu tenho aqui. Com todo respeito. Agora irei entrar no assunto que é esperado por todos, a glândula pineal, que todo estudante de cultura racional conhece. Mas eu irei falar o que a ciência diz sobre a glândula pineal. Fala sobre a glândula pineal. E no final eu irei falar o que a cultura racional nos diz sobre a glândula pineal. Primeiro a ciência, depois a cultura racional. Vem comigo. Mais uma vez eu vou trazer um áudio do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, porque ele é especialista em glândula pineal. Então só ele que pode nos falar cientificamente, pois ele é médico, neurologista. Por que é importante o estudo da glândula pineal? Veja, a medicina convencional compreende que a glândula pineal é o relógio do cérebro. Nós vamos ter este relógio para coordenar a produção de proteínas, enzimas, hormônios no nosso organismo, como uma fábrica precisa estar coordenada na montagem de um automóvel. Vocês concordam que para montar o carro há etapas que devem ser obedecidas na montagem, sem o que não há coordenação para pôr as rodas, ou as portas, ou as janelas? Então há uma inteligência e há um ritmo, uma velocidade para cada procedimento para que tudo dê certo. Então o organismo, ele também é como se fosse uma fábrica funcionando, e precisa de haver uma coordenação dos ritmos do funcionamento de cada estrutura, desde o universo microscópico até as unidades anatômicas, como a batida de um coração ou o funcionamento de um estômago. Tudo tem que estar coordenado. Como se não bastasse isso, o nosso organismo tem que estar coordenado também com a natureza. Então, a glândula pineal, ela vai coordenar a natureza
ou seja, a natureza externa, aquilo que a gente chama de biosfera, com a natureza interna. Então, por exemplo, à noite, nós dormimos à noite. Essa é a natureza. Como o organismo sabe que é noite? Porque a glândula pineal é capaz de transformar a sua química de acordo com o sol. Então, quando vai anoitecendo, a glândula pineal vai aumentando a produção de um hormônio que é próprio da sua função, que é a melatonina, e essa melatonina vai provocando a sonolência. Agora, quando começa a nascer o sol, a glândula pineal entende que o sol está nascendo, vai diminuindo a produção de melatonina para que você possa despertar. Estou sendo claro? Tá fácil de entender? Bacana, então vamos continuar nessa toada. Agora, veja que há situações muito curiosas. Por exemplo, a gestação de um bebê é de 9 meses. Como é que esse tempo é obedecido em média? Em média são 9 meses. Como que isso acontece? Porque a glândula pineal acompanha a lua. Então, uma gravidez tem exatamente 1 ano da lua. Assim como o processo da ovulação tem 1 mês da lua. Então a pineal é como se fosse um observatório astronômico. Olha o sol, olha a lua e coordena de acordo com o movimento desses astros, ela coordena o organismo. Veja que curioso, não é astrologia, que é uma ciência esotérica complexa, que deve ser estudada. Não é astrologia, mas a gente poderia chamar de astrobiologia. Por quê? O que acontece? Todos os animais, eles têm glândula pineal. Porque todos os animais também precisam ter um relógio coordenado com a natureza, você concorda? E todos na natureza se coordenam com o sol e com a lua. Pronto. Fica fácil de entender? Porque habitamos o mesmo planeta. Então nós temos que estar coordenados. É como numa sala de aula. É hora dos alunos sentarem e ouvirem o professor. Depois é hora do recreio. E toda a escola obedece ao mesmo sinal. Não é natural? Não é? Assim, o responsável pela cantina já preparou os sanduíches da hora do recreio da criança. Por quê? Porque ele está coordenado. E a senhora que faz a faxina do banheiro ou o senhor, ele já está pronto com a vassoura e o rodo e o pano. E também a pessoa responsável pela porta de entrada e saída já estão a postos para não deixar uma criança escapar. Os professores já se coordenam para tomar um café, para poderem conversar sobre o andamento das coisas, para poderem descansar um pouco a voz. Não é assim a coordenação? Então, o organismo também tem essa coordenação, só que o sinal não é um sino que bate, é o sol que caminha no horizonte ou a lua, certo? Bom, como é que a glândula pineal consegue ficar observando o sol e a lua? Ninguém sabe. Mas há algumas coisas curiosas. Por exemplo, na espécie humana, quem faz esse papel de captar a luz do sol são os olhos. Os olhos têm a mesma origem do embrião, no embrião, da glândula pineal. Você tem um núcleo do cérebro que é chamado diencéfalo. Do diencéfalo nascem 3 brotos. 2 vão ser os olhos, um vai ser a pineal. Entendeu? Bem no meio do cérebro. Os olhos, os brotos oculares saem para fora e saltam nas órbitas. E a pineal fica onde ela está mesmo. O curioso é que há pessoas que durante o desenvolvimento do embrião ocorre uma falha. Os 3 brotos começam a formar o globo ocular. Só que a pineal não é para formar globo. Então começa a formar o globo, aí fala, ops, espera lá. Está acontecendo alguma coisa errada.
E a pessoa, ela nasce com um cisto na glândula pineal, que é como se fosse um globo ocular que ia se formar. Seria um globo ocular frustro. Ok. 99,9% dos casos de cisto de pineal são mesmo falhas embrionárias. Ia formar um olho, mas ficou quieto ali e não formou. Apenas 0,01%, vamos falar assim, já seria de se preocupar que pudesse ser um tumor, um cancro, alguma coisa desse tipo, não é? Então, o que eu queria chamar a atenção é para a relação entre os olhos e a glândula pineal. Então, o que acontece? A retina dos olhos capta a luz, e essa luz vai servir não somente para formar imagem, mas também para dizer para a glândula pineal que horas são. Então existe um circuito nervoso que vai da retina para o hipotálamo. O hipotálamo é uma área do cérebro que fica perto do céu da boca, e depois vem para o pescoço, no gânglio cervical superior, e depois sobe para a glândula pineal no nervo do conário. É esse o caminho, não é? Interessante que a inervação da pineal transita pelo pescoço. O pescoço é uma coisa engraçada, né? Diz que o vampiro pega no pescoço, não é? Deve ter alguma razão, não é? E eu só estou falando porque às vezes o mito popular tem algumas significações que no fundo pode ter um fundo de verdade, não é? A energia que vai para a pineal passa pelo pescoço. Também a pessoa tem sensibilidade no pescoço, não é? Então é interessante como, não é? E há pessoas que não têm a cabeça no lugar, também é uma questão de pescoço, né? A glândula pineal, ela é irrigada por vasos sanguíneos, que ocorre o seguinte: a circulação sanguínea da cabeça, ela é distribuída da seguinte forma: o sistema vértebro-basilar, que são as artérias vertebrais e basilares, ficam aqui atrás, elas vão formar a artéria cerebral posterior e a artéria cerebral média. É esse sistema que vem de trás aqui que irriga a glândula pineal, tá? As coronárias, se você palpar o pescoço aqui, você vê o pulso coronário. As coronárias vão formar a artéria cerebral anterior e vai formar o lobo frontal, tá? Então, o que acontece? A glândula pineal, ela recebe uma irrigação do território posterior, e ela recebe uma irrigação intensa, é a área do cérebro mais irrigada. E existe um conhecimento na anatomia que quando uma estrutura anatômica ela é muito irrigada com circulação sanguínea, significa que ela tem uma importância fisiológica muito grande, tá? E a glândula pineal, ela é bastante irrigada, com um padrão de irrigação próprio de uma glândula endócrina. O que é uma glândula endócrina? Por exemplo, as glândulas salivares que produzem a saliva são uma glândula exócrina, porque produzem a secreção na cavidade. A glândula endócrina produz um hormônio que cai na circulação sanguínea. Então toda glândula endócrina, ela é envolvida por circulação sanguínea, porque ela vai produzir um hormônio que precisa ir para a circulação sanguínea. Por que precisa ir para a circulação sanguínea? Porque precisa chegar em todas as células do corpo, tá? Então, por exemplo, a tireoide é uma glândula endócrina. Ela tem bastante circulação sanguínea, porque ela vai produzir o hormônio tiroidiano, e esse hormônio precisa chegar em todas as células, tá? A pineal também. A pineal é bastante irrigada, ela produz um hormônio chamado melatonina, e esse hormônio vai ter uma variação de quantidade na dependência, como eu disse, da posição do Sol ou da Lua. Ou até vou dizer, existem interferências astrofísicas que são desconhecidas e que estão sendo pesquisadas pela medicina nessa especialidade que se chama astrobiologia. Tá claro essa ideia, não é? Antes de falar sobre a glândula pineal, eu devo
abordar o assunto de onde todos vieram, para onde todos vão, e como vieram e como vão. Esse assunto encontramos dentro da Gênese racional. Viemos de um mundo puro, limpo e perfeito. Voltaremos através da imunização racional. Por o ser humano ser um centro astrológico e que, com o tempo, tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional, e nela o porta-voz da verdade das verdades, por a natureza dos viventes ser adequada à natureza que os fez, pois são formados por esta natureza e por isso dependem dela para viver, sendo então formados por 7 partículas e dependerem delas. A obra Universo em Desencanto estão expostas todas as formas mais simples e claras de todos os conhecimentos da formação do mundo e dos seus seres que habitam, os esclarecimentos da origem de tudo, do antes de ser tudo o que era, e como chegou a ser e o que é pela degeneração e deformação da natureza. Não é um conhecimento extraído do saber deste mundo, e sim a verdade das verdades, ditado pelo racional superior, entidade da planície racional, através do seu representante, Manuel Jacinto Coelho. Nós, habitantes do mundo racional, entramos por uma parte da planície racional que não estava pronta para entrar em progresso. Entramos por conta própria, por a vontade de ser livre, embora o racional superior diga que a vontade é do deformado. Usou a expressão para melhor entendimento. Hoje o leitor das obras Universo em Desencanto, que está mais adiantado, sabe que, na verdade, o puro é o verdadeiro dono da liberdade, e fazendo uso desta liberdade como tinha, e até hoje limitadamente tem direito, achou por bem não atender os chamados do racional superior, e persistindo no progresso, visando aprontar aquela parte do mundo racional que ainda não estava pronta para entrar em progresso. O resultado desse progresso foi seus corpos de massa cósmica, de virtudes puras, limpas e perfeitas, de energia racional, ao progredir, isto ao desenvolver, evoluir, adentrar na massa cósmica de energia racional daquela parte que ainda não estava pronta para entrar em progresso, provocou um deslocamento desta mesma parte, como se fosse um curto-circuito entre energias, resultando numa perda de energia. Os racionais começaram então a perder suas virtudes puras, limpas e perfeitas. Como virtudes são vidas que se transformam em outras vidas, gerando vidas e progredindo vidas, estas vidas perdidas buscaram na imensidão cósmica, até que com o tempo começaram a se reunir, formando um foco de luz, fosca, prateada. Ficou um corpo de massa cósmica que, embora não tivesse a transparência cristalina da energia racional, embora fosse fosca, ainda assim sua consistência era de massa prateada. Ali estavam as vidas que os racionais perderam, ainda com o resultado também a energia racional da planície racional começou a se transformar e perder as mesmas características, entrando em um processo de transformação, até resultar na materialização, na criação da matéria. Como o plano racional é um plano de energia pura, limpa, leve, translúcida, cristalina, não poderia existir compatibilidade com a matéria que começava a se formar na planície, resina e goma.
Por essa incompatibilidade, a planície se desprendeu do mundo racional e empreendeu uma rota espiralada, que em seu rastro foi deixando os sinais de sua passagem. Como o racional superior diz que a pureza da energia racional possui níveis de grandeza real, podemos entender melhor porque duas energias racionais puras, limpas e perfeitas, tinha uma que não estava pronta para entrar em progresso. É certo que se a pureza tem níveis de grandeza, equivale a dizer o não estar pronto para entrar em progresso. Significa que a pureza daquela energia racional ainda não estava atingindo um nível de grandeza real, que tornar-se tudo compatível. A planície em transformação chega finalmente a mais um estágio. Observamos que o racional superior cita, já no fim da extinção daqueles corpos, equivalente a dizer que os habitantes do mundo racional, ao chegar no fim daquele estágio, também seus corpos já estavam no fim da extinção, praticamente extintos. Finalmente, a natureza atravessa mais um estágio. A natureza em gestação atravessa mais um estágio, surgindo a grande novidade cósmica. Do corpo extinto na planície, perdida todas as virtudes, fica a forma no chão, que no princípio esse chão era goma e resina. Que forma é essa? O racional superior refere-se a esta forma com o nome de ideograma, que traduzido para diagrama do corpo do habitante do mundo racional. Sabemos que a goma incubada na cinza começou a engrossar, surgindo dali uma massa mole e branca, pastosa, que com o tempo começou a apodrecer, mofando, e do mofo apodrecido pela incubação resultou em microvírus de energia magnética que se libertaram das massas virulentas. No decorrer das eternidades, com o aumento da deformação, esses microvírus ou microvidas tomariam conta de toda a galáxia térrea, trazendo consigo a energia elétrica. Este foi um marco do ressurgimento dos habitantes do mundo racional, porém materializados em forma de monstrinhos, cegos, surdos e mudos. Como pode um ser tão puro, limpo e perfeito dar causa a um ser tão monstruoso? Pela deformação de suas virtudes, que são vidas, que ao se transformarem do seu estado natural, deram causa à vida orgânica. Sim, que a vida não era orgânica, não era de matéria, era de energia pura, limpa e perfeita. Com a deformação e transformação da energia em matéria, o ideograma, ou diagrama, ou forma do corpo, recebeu uma gestação por meio de incubação, quando a goma penetra na cinza. Ocorre que os elementos que preenchem essa forma incubada são as massas virulentas formadas por goma e cinza, pela ação do foco de luz, e daí não podemos esquecer que o Sol é o resultado das virtudes perdidas pelos racionais que foram à extinção, cujos corpos ficaram como forma no primitivo chão. Nem podemos esquecer que o que se extinguiu em cima do primitivo chão foi a energia racional, dos racionais puros, limpos e perfeitos, e toda energia tem força de geração e criação. E essa energia racional gerou e formou a máquina do raciocínio. Existe, meus irmãos, uma sutil diferença entre raciocínio e glândula pineal. A máquina do raciocínio está materializada a energia racional na glândula pineal. E
como se deu essa formação da máquina do raciocínio? Por meio de qual processo? Pelo processo genético-molecular, que é de difícil compreensão, por se tratar de uma energia cósmica acionada por fluidos que desde os primitivos corpos até hoje vem se transformando. Equivalente a dizer que a gênese primitiva, bem como a gestação atual do corpo humano, conserva uma interação, uma integração cósmica, a bem dizer que não foi apenas o sêmen e o óvulo que geraram um corpo humano. É preciso bem mais. É preciso que toda a mecânica celeste e a mecânica interagindo com a engrenagem e como uma engrenagem de um relógio conceda a cada um a sua parte para a formação de mais um corpo. As engrenagens desse relógio tinham apenas 3 partes: foco, goma e resina, interagindo no heliograma, os vírus que a ciência codifica na ciência biológica, ciência genética, ciência química, como infinidade de nomes que vai desde as partículas atômicas de próton, elétrons, nêutrons, moléculas ADN, GN, cromossomos, células que vão resultar no sêmen, portanto, interagindo no heliograma. Essas engrenagens fluídicas gestaram em cima dos códigos genéticos da origem da vida. Códigos estes constantes no heliograma. A formação e do desenvolvimento do corpo orgânico animal, dos viventes primitivos e dos viventes atuais. E vale lembrar que esses códigos genéticos foram se manifestando nos corpos orgânicos à medida que a deformação das virtudes criava uma a uma as 7 partes até resultar nisso que hoje somos. Sim, nunca esquecer que as virtudes são adequadas à natureza que os fez. Se o vivente era formado por uma natureza de 3 partes, que era foco, goma e resina, teria que ser adequado a essa natureza primitiva. E à medida que a natureza se transformasse, junto se transformaria os códigos genéticos dos viventes, tudo sempre em transformações. É raciocínio. O raciocínio foi a primeira parte gerada na formação do corpo. A energia que se extinguiu em cima da terra e da água gerou e formou o raciocínio. 171 do Histórico, página 29. Palavras do racional superior. O raciocínio é um computador eletrônico do corpo, por ele ser energia racional. Tem em si guardado todo o passado, todo o presente e todo o futuro. 228 do Histórico, página 104. A máquina do raciocínio continua e a energia que está materializada volta. 470 do Histórico, página 23, abre aspas. E o que encarna é o raciocínio, que é o dono da vida, e não o pensamento nem a imaginação. Fecha aspas. Este livro é muito importante para a compreensão de vocês, pois lá no início o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira falou que todos têm glândula pineal. Para vocês entenderem a sutileza da diferença entre glândula pineal e raciocínio. O 684 do Histórico, página 14, o racional superior fala: e ver o bicho perde o raciocínio enquanto a pessoa está viva. E quem tem o raciocínio materializado no íntimo, porque bicho não tem raciocínio. E esta é uma grande diferença. O raciocínio está materializado como energia na glândula pineal. E vamos ver o que o nosso mestre fala sobre a glândula pineal.
231 do Histórico, páginas 22 a 23. Abre aspas. A energia que é o habitante do mundo racional se desmaterializa e volta para o primeiro mundo, mas a máquina de matéria fica, que é a glândula pineal. E ele se comunica com a glândula, conversam, dialogam, a glândula de matéria continua, se comunica com o mundo racional. A própria glândula pineal. Acredito que agora vocês entenderam a diferença. 651 do Histórico, página 6. Abre aspas. A glândula pineal é uma glândula superior que está materializada no istmo do mesencéfalo. Fecha aspas. Os cientistas falam: se você fosse uma glândula que quisesse conquistar o mundo, onde você ficaria? Em cima do hipotálamo. Então, tudo que você produz cai em cima do hipotálamo. Uma glândula que está localizada no local mais protegido possível, em cima da sua caixa de controle, jogando sua secreção, banhando o hipotálamo e todo o seu sistema nervoso também. Preciso falar mais alguma coisa, meus irmãos? Meus irmãos, com muito carinho, tentei explicar o que fala a obra Universo em Desencanto. Trouxe um dos maiores neurologistas, na realidade é neuroanatomista, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Para mim, ele, não tenho o que falar, é o grande nome da medicina quando se fala em glândula pineal. Só que eu trouxe a ciência e a cultura racional para fazer a diferenciação, o que a cultura racional nos diz. Então, meus irmãos, está aí apresentado a vocês o que a ciência fala e o que a cultura racional nos apresenta, que são palavras do senhor Manuel Jacinto Coelho. Salve, meus irmãos, e até a próxima.